Então, Já está. já recebi aqui uma notificação a dizer que está a gravar, sim, senhora. Então, deixem-me apresentar-vos esta iniciativa das invasoras às quartas. Portanto, é um ciclo, vamos no terceiro ano, os 2 anteriores correram muito bem e motivaram-nos a continuar para o terceiro. É um ciclo que normalmente de webinars, sempre à terceira quarta-feira do mês, e assim como o segundo, também este vai acontecer sempre depois do jantar. Portanto, terceira quarta-feira do mês, depois do jantar, ponham na agenda e não se esqueçam. Este ciclo tenta convidar pessoas de diversas áreas e com diversas perspectivas, mas que estão sempre ligados de alguma maneira ao tema das invasoras. E tenta diversificar, portanto nós tentamos ir para ambientes diferentes, grupos taxonómicos diferentes, abordagens diferentes, e espero que seja do vosso interesse. O que é que eu posso dizer mais? Que os ciclos anteriores, quem não teve a sorte de ver os ciclos anteriores, ainda os pode ver, porque estão disponíveis no YouTube da SPEC. Já está aqui o link. Obrigada, Eliana. E, portanto, basta clicarem e têm as sessões todas anteriores. O ciclo decorre, acompanha assim um bocadinho com um atraso os anos letivos. Portanto, costumam ser de novembro a julho. E temos um programa fantástico este ano, como nos anos anteriores, e portanto convidamos-vos todos a permanecerem aqui até julho, à terceira quarta-feira de cada mês. E para não atrasar mais, meninas, ajudem-me, falta alguma coisa, posso apresentar-vos? Eu tenho a parte, deixa-me só falar da parte da formação para ficar esclarecida, pode ser? Sim, senhora. Vou pôr aqui o slide. E, portanto, tem aqui o link que a Elia já pôs no chat. Isto não está a passar. Vamos gravar, portanto, já estamos a gravar. Se não quiserem aparecer, desliguem, por favor, a câmara. E, portanto, este terceiro ciclo, tal como o segundo ciclo, está certificado para os docentes no formato de ação de curta duração. Cada conjunto de 3 meses, portanto, vai ser novembro, dezembro e janeiro é o primeiro grupo, depois fevereiro, março, abril é o segundo, maio, junho e julho é o terceiro. Cada um destes grupos de 3 meses, 3 sessões, dá direito a um certificado de ACD, portanto, de ação de curta duração. Os professores que estejam aqui, que estejam interessados em receber esta formação, devem registar-se, verificar que quando se registram nas sessões, usam o nome que querem que seja, vai aparecer no certificado, e têm que assistir à totalidade das 3 sessões. Portanto, para conseguirem ter o certificado, precisam de assistir às 3 sessões de cada um dos ciclos. No mínimo, 45 minutos de cada uma das sessões. Como é que funcionam os certificados? Nós não vamos enviar certificados para todas as pessoas que participam, muitas pessoas não têm sequer interesse. Quem precisar de certificado pode solicitá-lo para o e-mail que está aqui, invecospec.pt, que peço a uma de vocês que escreva, por favor, também no chat. Para as pessoas que queiram o certificado como ação de curta duração, devem pedir o certificado só no final do terceiro mês, portanto, em janeiro, em abril ou em julho, se tiverem participado nos 3 meses. Nós temos os relatórios do Zoom, que depois conseguimos verificar a participação das pessoas e o tempo em que participaram. Para as pessoas que têm interesse em ter um certificado, mas não como formação, como uma sessão individual em que participaram, devem pedir para o mesmo e-mail, mas após cada uma das sessões. Okay? Se houver alguma dúvida, depois, de qualquer maneira, no final, podemos esclarecer. Ok, muito obrigada, Elizabeth. Então, eu vou começar por vos apresentar. E esta sessão vai ser uma sessão muito especial, desde logo, porque vai ter 2 palestrantes e não uma, e acho que vai ser a única sessão em que temos 2 palestrantes que fazem parte da Inveco e que fazem parte da organização das invasoras às quartas. E são elas a Eliana, que podem ver aqui, eu vou tentar destacá-la para todos a verem bem. E vou tentar destacar também a Elizabeth. Deixem-me ver se eu sou capaz de destacar. Ok, acho que já devem estar todos a ver a Elizabeth e a Liliana. As duas são biólogas,
Hã? O Liliana. que é que eu disse? Percebeu-se Liliana. Foi para ver se estavam todos com atenção. Ahm, Desculpa, Eliana. O meu cérebro pensou Eliana. A Eliana e a Elizabeth são biólogas e têm em comum trabalharem com espécies invasoras há muito tempo. Não vou dizer há quanto, para vocês não fazerem contas nenhumas, mas as duas trabalham em áreas muito diferentes. Portanto, assim de uma forma simples, a Elizabeth trabalha em ambientes terrestres e principalmente com plantas. A Eliana trabalha mais em ambientes marinhos e é verdade que também de vez em quando vem um bocadinho às plantas, mas é mais com animais, acho eu. As duas têm uma longa carreira ligada a estes temas. Eu não vou detalhar aqui todos os detalhes, mas têm uma carreira muito ligada, a Eliana à Universidade de Aveiro, muito ligada à investigação, e a Elizabeth muito ligada à Universidade de Coimbra, também ligada à investigação. E são ambas pessoas muito dinâmicas e que querem, e portanto são as pessoas certas. Nós temos muito cuidado a escolher estes palestrantes. São as pessoas certas para fazerem esta primeira sessão do terceiro ciclo das Invasoras às Quartas. E eu vou desde já passar a palavra. Não tenho a certeza qual delas é que vai começar, mas deixo da vossa mão. Eu. Ok. Então eu digo outra vez boa noite a todos, que as pessoas entretanto foram entrando. E nós vamos partilhar esta sessão de uma forma muito informal e interrompendo-nos uma à outra e completando o que acharmos que falta na outra. Eu vou começar e vamos falar sobre um relatório que foi divulgado muito recentemente, em setembro, do IPBES, da Plataforma Intergovernamental dos Serviços que trabalha e estuda os serviços dos ecossistemas, e que este em especial foi sobre espécies exóticas invasoras. E nós vamos começar por vos questionar para conseguirmos perceber um bocadinho quão divulgado é que este relatório está e quanto é que o IPBES está. Vou pedir a todas as pessoas, por favor, que desliguem o som para nós conseguirmos... Já desliguei, já desliguei. Ok. Portanto, nós temos aqui duas ou três oportunidades em que vamos ter pequenas perguntas que vamos pedir para responderem, só para nós conseguirmos perceber um bocadinho como é que a nossa audiência está ou não familiarizada, por um lado com este IPBES, com esta plataforma intergovernamental, e depois também com outras partes mais à frente. Portanto, Eliana, consegues passar a enquete? Ok, portanto, já estão aqui a ver, nós temos duas primeiras perguntas. A primeira sobre se já ouviram falar do IPBES, o que é esta plataforma, e depois se sabem que existe um relatório sobre o tema das invasoras. Está super dinâmica esta enquete. Mas muitas pessoas, para já a maioria, não conhecem o IPBES, nem conhecem o relatório que foi divulgado agora em setembro. Ok. Nós conseguimos ver quantas pessoas é que já votaram. Sim, conseguimos. Já está ali em cima, está em cima, estou a ver. Quase 80%, por isso eu vou assumir que já podemos terminar. Ainda temos aqui Falta um bocadinho. Deixa mais um bocadinho só, mais um bocadinho, então. que não falta muito. De qualquer maneira, a tendência acho que é muito clara e a maioria das pessoas nunca ouviu falar do IPBES. Esta plataforma intergovernamental tem estado a fazer desde há vários anos relatórios globais sobre o estado da biodiversidade, dos serviços dos ecossistemas, conta com a participação de cientistas e governos de todo o mundo, não é todo, mas eu creio que a última vez que eu vi 172 países. Portanto, tem uma participação muito global e tem estado a fazer avaliações globais sobre temas diversos, da biodiversidade, dos polinizadores, e o último relatório que foi desenvolvido e apresentado foi precisamente um sobre espécies invasoras. E, portanto, nós achamos que nada melhor do que este tema para começarmos este terceiro ciclo das invasoras às quartas, para que mais pessoas saibam o
que é que foi conhecido neste relatório e quais foram os principais resultados. É um relatório muito, muito grande, que obviamente nós não o vamos apresentar todo. Ele já está todo disponível online e depois nós deixamos os links no final. No final apresentamos também um bocadinho a estrutura do relatório e os vários capítulos, mas nós hoje queremos trazer as mensagens-chave. No início de setembro, o relatório foi apresentado também só com as mensagens-chave, portanto não foi uma coisa muito detalhada, e nós pegamos precisamente nessa apresentação e fomos, traduzimos. Se calhar agora já podemos encerrar, não é, Liliana? Ok, já está encerrada. Partilhar os resultados. Ok, eles... Conseguem Ok. ver? Digam-nos, conseguem ver os resultados, porque nós vemos Sim, diferente de consegue-se vocês. ver. Sim, Sim, sim. sim. Sim, ok. Portanto, os resultados são muito claros. Uma grande parte das pessoas nunca ouviu falar do IPBES e uma parte ainda maior não sabia que foi realizado este relatório. Portanto, estou no sítio certo para ouvir falar dele. Podemos interromper o compartilhamento, não é, Helena? E eu vou passar à frente. Ok. E agora? Nós, além de apresentarmos os resultados deste relatório, achamos que seria interessante irmos comparando um bocadinho com a situação em Portugal, para não parecer qualquer coisa que é lá distante e que não nos diz muito a nós. E, portanto, nós temos slides com o título a vermelho, que são slides retirados diretamente do relatório e que são da apresentação do relatório e que são sobre os dados globais, mas depois temos alguns slides com os títulos a azul, em que falamos de Portugal para concretizar sobre esses mesmos resultados, mas numa escala mais local. Portanto, este relatório é global, não é um relatório que produziu conhecimento novo, no sentido de se estarem a fazer experiências novas ou listas novas. Foi um relatório que compilou a informação disponível até ao momento de várias fontes, não foram só fontes publicadas científicas, literatura cinzenta e relatórios e todo o tipo de informação que se conseguiu aceder foi incluído neste relatório, e é um relatório sobre as espécies invasoras de uma forma geral, dos vários grupos taxonómicos, dos vários ambientes, mas também sobre a gestão e controle destas espécies. E começamos com o que é que, de certa forma, despoltou este relatório, porque em 2019 houve um outro relatório do IPBES sobre a biodiversidade, em que uma das 5 principais causas de perda de biodiversidade revelou-se que eram, de facto, as espécies exóticas invasoras. E daí também depois começar o início deste relatório. As fotografias que estão aqui são fotografias de invasoras globais, algumas fazem sentido para nós, outras não fazem, mas posso destacar, por exemplo, aqui o Jacintiago, que em Portugal também é um problema muito grave, o lagostim vermelho da Louisiana, que muitos também conhecerão, também é invasor em Portugal. Mas muitas das outras espécies, algumas não são necessariamente invasoras no nosso território. As espécies exóticas, ou seja, as espécies que vêm de outros territórios, podem ser de qualquer grupo taxonómico, animais, plantas, micro-organismos, foram introduzidas em regiões onde não existiam por atividades humanas, de forma direta ou indireta, intencional ou não, mas foi, na maioria, introduzidas por atividades humanas. E as espécies invasoras são uma parte das espécies exóticas. Não são de maneira nenhuma todas as espécies exóticas, são um conjunto dessas espécies que se estabeleceram, se conseguem manter no território, reproduzir sem a ajuda do homem e acabam por se propagar e disseminar muito e com isto ter impactos negativos na natureza e também nas próprias pessoas e na qualidade de vida humano. E este slide não é do relatório, é um slide que nós costumamos usar muitas vezes mais para as plantas, mas que também se acaba por adaptar um bocadinho ao resto dos organismos para realçar esta diferença que é muito importante.
Portanto, as espécies invasoras são espécies que vieram de fora e isso faz delas exóticas, mas nem todas as exóticas são invasoras. Para serem invasoras, elas têm que se conseguir reproduzir sozinhas, sem ajuda do homem, ainda que no início possam ter tido a ajuda do homem. Afastam-se dos locais onde foram inicialmente introduzidas, dependendo das espécies. Este afastamento pode ser muito grande ou muito pequeno, obviamente, para espécies com dimensões e com características de expressão diferentes, as escalas serão muito diferentes. Atingem muitas vezes densidades muito elevadas e isso vai se refletir em impactos negativos a vários níveis. E o que é que este relatório do IPBES conseguiu perceber? Tanto a natureza como as pessoas estão realmente ameaçadas por estas espécies, pelas espécies invasoras que foram introduzidas em muitas regiões do planeta, e isto é em quase todo o planeta. É verdade que há sítios que a introdução de espécies é menor, por exemplo, nos polos, nos desertos, nas regiões que têm condições mais extremas, mas, de uma forma geral, há a introdução de espécies em todo o planeta e há espécies invasoras em todo o planeta. O número de espécies que foram quantificadas durante este relatório como sendo espécies exóticas estabelecidas, portanto, espécies que foram introduzidas noutro local onde não existiam e que se estabeleceram, portanto, conseguem se reproduzir e manter sem ajuda do homem, chega à ordem dos 37 mil. Portanto, é um número assustador. Este número, mesmo sendo muito elevado, é um número que continua a aumentar todos os anos. E a estimativa é que por volta de 200 novas espécies exóticas sejam introduzidas todos os anos, a nível global. As espécies entre estas que são invasoras são cerca de 3.500, portanto, quase 10% por volta disso. E estas têm impactos negativos não só em termos ambientais, na natureza, mas também na qualidade de vida das pessoas e na forma como nós vivemos. Mais de 2.300 espécies invasoras são encontradas em terras de povos indígenas. Para nós isto não faz tanto sentido, mas nas regiões onde os povos indígenas foram muitas vezes prejudicados pela chegada de europeus e de pessoas de outras regiões, estas espécies também estão a ser uma grande ameaça à qualidade de vida e aos costumes dessas regiões. E se virem aqui este esquema, tem aqui representados organismos de todos os grupos taxonómicos e, de facto, nós temos muitas espécies de plantas que muitas vezes são as que se ouvem falar mais e que se reconhecem, mas temos muitos peixes, moluscos, caracóis, muitos insetos, mamíferos, portanto, fungos, portanto, um bocadinho de todos os grupos taxonómicos, apesar de uns serem mais conhecidos do que outros e mais estudados do que outros, e depois isso também se refletir nos estudos que foram encontrados. Em termos de Portugal, e só para dar um exemplo, para as plantas, estes dados estão desatualizados, mas são uma aproximação e não incluem aqui as espécies exóticas que são exclusivamente cultivadas, mas nós teremos cerca de 850 espécies exóticas de plantas introduzidas no nosso país e o Decreto-Lei 92/2019, que está em vigor atualmente, lista para o continente mais de 100, isto são dados para o continente, não para todo o território de Portugal, lista mais de 100. Portanto, a ordem de grandeza está mais ou menos na mesma ordem. Se recordarem no slide anterior, 37 mil espécies para as 3.500 invasoras. Portanto, Portugal não está de maneira nenhuma longe dos valores que são observados no resto do planeta. Como é que estas espécies vão afetar a natureza? Elas alteram os ecossistemas e, de facto, aqui é onde muitos dos impactos estão medidos, mas também vão afetar a predação e a herbivoria e competem muito com as espécies nativas. E isto vai ter impactos muito, muito grandes na biodiversidade em termos globais. E se dermos alguns exemplos em Portugal, nós temos, por exemplo, a acácia mimosa, a acácia de albata, que é provavelmente uma das plantas invasoras mais conhecidas no nosso território, uma espécie australiana, e esta fotografia
é do nosso único parque nacional, a Peneda Gerês, e este amarelo que se vê na paisagem é a Cássia albata. E, portanto, é uma espécie que facilmente se consegue perceber que, dominando e cobrindo grandes extensões, acaba por afetar muito a biodiversidade dos locais onde invade. Uma espécie de um local diferente e com um tipo de impacto diferente, mas que também é muito visível, é o chorão das praias, vindo da África do Sul, e faz estes tapetes extensos e completamente densos, parece tipo uma carpete daquelas que nós temos em casa, e que impossibilita as outras espécies. Isto vai ter reflexos no total do ecossistema, também nas espécies que são dependentes das plantas e, portanto, acaba por afetar toda a rede ecológica. As espécies que se alimentam das plantas, que polinizam, que dispersam as sementes, que fazem casa, toca, o que seja. Portanto, todo o sistema acaba por ser afetado. Mas este relatório chama muita atenção que os impactos das espécies invasoras não se resumem à natureza. Portanto, estas espécies estão, de facto, a afetar de forma muito negativa também as pessoas, de maneiras diferentes, não só em termos económicos, a economia em muitos países está a ser afetada por estas espécies, e em Portugal também, mas também a própria segurança alimentar e hídrica muitas vezes está posta em causa por causa das espécies invasoras. Dependendo das espécies, até a saúde humana é afetada e as identidades culturais em muitos locais estão completamente transformados por estas espécies. Mais uma vez, estas fotografias são do relatório, são globais, mas nós temos aqui alguns exemplos de Portugal, alguns deles que têm saído nas notícias recentemente e que se calhar ouviram falar. Eu vou pedir à Helena para falar desta alga que ela conhece melhor do que eu. Sim, isto é uma alga, é Rugulopteryx. Esta alga apareceu recentemente em Portugal e muito rapidamente atingiu assim densidades brutais, e este verão foi notícia em muitas zonas, porque quer nos Açores, quer no Algarve, as pessoas acordaram para ir para a praia e depararam-se com este espetáculo que vocês estão a ver, tudo completamente coberto. Esta alga até pode ter estado cá há mais tempo. Ela é parecida com umas dictiotalis que nós também temos cá, e pode ter passado despercebida numa fase inicial até por causa disso, não sabemos ainda bem. A verdade é que ela em pouco tempo, desde que foi detectada, em um par de anos, atingiu estas densidades que vocês veem, e depois isto, claro, é um problema. Nitidamente é um problema para a biodiversidade e para os sistemas costeiros, que têm uma profundidade relativamente baixa e que com a decomposição são bastante afetados, perdas de oxigênio, por exemplo, os níveis de oxigênio na água baixam durante o período noturno, com estas algas todas em decomposição, mas também para as pessoas, porque um dos serviços do ecossistema, como já devem ter ouvido falar nesta expressão, das praias, não é? É a parte recreativa, a parte balnear, e tudo isto fica comprometido. Por isso, sim, é um bom exemplo. Obrigada. Um outro exemplo que também tem muito impacto na forma como nós conseguimos utilizar a água, mas neste caso água doce, é o jacinto de água, que será provavelmente uma das espécies de plantas também mais conhecida e que tem aparecido mais nas notícias. Esta fotografia é de um dos canais do Rio Mondego. Isto é água, apesar de não se ver, e muitos de vocês provavelmente já viram esta fotografia noutras ocasiões. E é uma espécie que obviamente tem muitos impactos também em termos da natureza, da biodiversidade, mas que tem impactos muito grandes em termos económicos, porque afeta muito as atividades humanas, não só a nível de pesca, de recreio, como também que é uma espécie que afeta inclusivamente a maneira como nós podemos tirar a água e utilizar a água para rega e para outros fins. Portanto, é uma espécie com impactos claramente nas atividades humanas e mesmo na qualidade de vida das pessoas e na maneira como as pessoas podem usufruir da água para atividades de lazer ou outras. Uma espécie diferente que afeta os humanos de uma maneira muito assustadora
é a aqui picante, não só porque ela é uma espécie realmente picante e pode afetar a saúde, mas também porque é uma espécie muito associada aos incêndios e que, portanto, é promovida pelos incêndios e acaba por invadir áreas muito extensas depois de arder. Esta fotografia é uma fotografia aqui perto de Coimbra, na Serra da Lousã, quando ardeu em 2017. E se repararem, a fotografia tem as plantas queimadas, com os frutos que estão aqui na fotografia do lado esquerdo, e estas pontinhas pretas que se vêem, e depois por baixo este manto prateado que veem, que é quase contínuo, são plântulas de áquia que germinaram e que começaram a crescer. Portanto, estas espécies, esta como as acácias e várias outras espécies de invasoras lenhosas que nós temos no nosso território, além também dos efeitos que têm na economia e também na própria biodiversidade, têm efeitos também em termos de agravamento dos incêndios, da maneira como nós temos depois paisagens muito densas e monoespecíficas e com espécies que estão adaptadas ao fogo, portanto também vão afetar a esse nível. Ou então a erva das pampas, que é uma espécie que muitos de nós conhecemos por estar como uma espécie ornamental nos jardins, até como ornamental nas casas e às vezes nas festas e em várias situações, por causa das suas plumas que são muito vistosas e que são bonitas, mas que têm pólen alergénico e que têm folhas cortantes e que, portanto, também afetam a saúde humana. É uma espécie da América do Sul, da zona das Pampas, aí o nome vulgar ser erva das Pampas, e é uma espécie ginodioica, este nome estranho quer dizer que ela tem plantas que têm flores femininas e plantas que são hermafroditas, e portanto as hermafroditas que têm o pólen acabam por ser as que provocam mais problemas de alergia, apesar de mesmo as femininas que têm sementes muito pequeninas e com pelos também muitas vezes acabarem por ser desagradáveis. Portanto, é uma espécie que, mais uma vez, em adição aos problemas que causa em termos de biodiversidade e dos ecossistemas, tem também impactos muito diretos nos humanos, não só por ser uma espécie que afeta a saúde, como também porque surgem muitas situações que depois têm impactos em termos económicos e de utilização dos espaços. E agora eu passo para a Eliana para a segunda enquete. É para vocês não Então, nós temos aqui terem, duas perguntas. porque senão nós só falamos e vocês desmotivam. Então, mais uma enquete. Então, acho que vai ser fácil responder a isto depois desta introdução que a Elizabeth fez, sobretudo à segunda questão, mas nós vamos abrir uma enquete, vou lançá-la agora mesmo, aqui está, podem ir respondendo, e então o que nós queremos saber é se vocês têm noção qual é a percentagem de extinções globais de espécies que está relacionada de algum modo, direto ou indiretamente, com espécies exóticas invasoras. Se têm ideia, eu dei aí umas opções, vocês podem ir vendo o que é que acham. E depois, quando já tiverem respondido a essa, podem passar para a segunda e tentar perceber, responder então a vossa opinião ou a vossa percepção sobre se os impactos das exóticas invasoras são maioritariamente negativos ou não. Porque muitas destas exóticas até são introduzidas por algum motivo, não é? Que agrada a alguém, pela beleza, pela utilidade. Então, como é que é este balanço e como é que o que é que nós sabemos hoje em dia, o que é que este relatório mostrou acerca deste equilíbrio entre os impactos positivos ou as vantagens que podem ter a introdução de algumas destas espécies e os impactos negativos que depois têm naqueles aspectos que a Elizabeth falou, da biodiversidade, na qualidade de vida e também os impactos económicos, até na saúde, ou seja, tudo. Então, deixem-me ver como é que estáis. Nós estamos com 148 pessoas que podem responder, estamos quase todos responderam. Ainda estamos a admitir Temos de dar mais uns segundos. Está quase. Segundos para terem todos tempo de ir à segunda. E então acho que vou terminar a enquete.
para partilhar os resultados e podermos discutir um bocadinho estes resultados. Ainda tem aqui um outro a responder, mas vou terminar. Então vá, e vamos partilhar os resultados. Conseguem ver? Sim. Então, Sim. então, qual é a percentagem de extinções globais de espécies relacionadas de algum modo com espécies exóticas invasoras? Então, nós tivemos 123 pessoas a responder, nós estamos neste momento cerca de 154 na sala, 150 à hora da poll. E então, poderiam ser 10%, 30% ou 60% das extinções globais foram causadas de algum modo também por questões relacionadas com as espécies exóticas invasoras. E vocês acham, na vossa maioria, que são cerca de 30%. Nós já vamos revelar. E depois, qual é a percepção que vocês têm acerca dos impactos? Se serão maioritariamente negativos, se há um equilíbrio entre impactos positivos e negativos, ou se são maioritariamente positivos, e aqui quase é unânime, em que estas espécies exóticas invasoras, no geral, têm muitos mais impactos negativos. Então eu vou parar a partilha e vamos passar ao próximo slide. Deixem-me fechar isto. Eu acho que não posso ser eu a passar os slides, por isso Eu vou passar, sim, Diana. Ok. Então, resposta à primeira questão. 60%. Então, este relatório do IPES, que recolheu, como a Elizabeth explicou, informação das mais variadas fontes globalmente, concluiu que 60% das extinções globais de espécies foram causadas isoladamente ou juntamente com outras causas, com intervenção de espécies exóticas invasoras. E isto mostra o nível do impacto que isto pode ter na biodiversidade, só por si, bem? A segunda informação também que este relatório partilha, que tem a ver com a outra questão que vos foi colocada e que tem a ver com os impactos negativos. E aqui tentou-se avaliar o custo associado a esta questão das invasões biológicas. Então chegaram a este valor, que é o custo anual global, ou seja, em todo o mundo, num ano, o custo associado às invasões. Isto tem como referência o ano 2019, foi quando foi feito isto. E este valor, que na minha cabeça também é difícil de entrar, e então eu tenho aqui uma cábula, fui transformá-lo em euros, porque aqui está em dólares, 423 mil milhões de dólares, corresponde a cerca de 396 mil milhões de euros, e isto é mais ou menos 124 vezes as ajudas públicas à TAP nos últimos 3 anos. Pronto, isto é o custo global anual associado às invasões biológicas. E depois já vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Eu peço a ela para passar. Eu acrescentava só que, apesar deste número ser um número assim assustador, é um número que é assumidamente uma estimativa abaixo da realidade, porque as quantificações que se fizeram foi com base na informação que se conseguiu recolher, mas para muitos dos impactos não há informação para recolher ou não se conseguiu aceder e, portanto, a estimativa estará certamente abaixo dos reais custos destas espécies em termos globais. Pensem que a maior parte destes impactos é difícil de quantificar, mesmo em termos biológicos. Quanto mais traduzir isso depois num custo associado, ok? E nós já vamos depois falar um bocadinho acerca dos custos, porque eu acho que é uma coisa importante também para ter a noção. E na continuidade desta questão, e também relacionado com a pergunta que vos fizemos, este relatório veio mostrar também que 85% dos impactos na natureza e na qualidade de vida das pessoas são efetivamente negativos. Do mesmo modo que cerca de 80%, que acho que é o próximo valor que aí vai surgir, 80% dos impactos
nas contribuições da natureza para as pessoas são também negativos. E o que é que são as contribuições da natureza para as pessoas? São, por exemplo, coisas como a produção de biomassa para alimentação, para sei lá, uso como Madeira, como madeira, papel, como... exato, matérias-primas, ou, por exemplo, sei lá, e agora falhou-me o exemplo que eu ia dar, mas pronto, isso são as contribuições, é o que nós nos referimos quando falamos em contribuições da natureza para as pessoas. E também nessas contribuições, e essas são as positivas que nós estamos a mencionar, a maior parte delas são negativas. E nós mostramos alguns exemplos, por exemplo, aquele rio que vocês viam não tem água, ou seja, é impossível navegar, ou aquela praia fica interdita ao uso balnear. Ou seja, isso são o tipo de contribuições da natureza que têm um impacto negativo por parte das exóticas e invasoras. Mas depois, se vocês tiverem assim, alguma dúvida, podemos falar um bocadinho. E depois eu vou passar aqui a palavra à Elizabeth para falar um bocadinho deste gráfico. E este gráfico, voltamos a Portugal, portanto, só para tentar fazer um bocadinho a comparação com estes dados globais. E, de facto, as espécies invasoras, nós não temos dados em Portugal que nos permitam quantificar que percentagem de espécies extintas estão relacionadas com as espécies invasoras. Mas, quando foi feita a lista vermelha das plantas vasculares de Portugal, foram avaliadas 630 espécies que estão de alguma forma ameaçadas, e quando viram quais eram as ameaças que estavam associadas ao declínio dessas espécies, se repararem aqui, em quinto lugar surgem as espécies exóticas invasoras. Portanto, mesmo que elas não estejam relacionadas com extinções, ou pelo menos extinções definitivas, estão de facto relacionadas com uma ameaça bastante grave às nossas espécies que estão ameaçadas. E, portanto, não será provavelmente muito diferente do que nós vemos em termos globais. E este gráfico aqui é mais, são dados também de Portugal. E este foi um gráfico que nós tivemos a discutir quando estávamos a preparar aqui esta apresentação para esta noite, se deveríamos ou não apresentar, mas achamos interessante e vou-vos explicar porquê. Aquelas estimativas, como já explicámos, são feitas na informação disponível e na maior parte dos casos sabemos que ou há desconhecimento e nem sequer conseguimos quantificar, ou existem vários modos de quantificar, ou nós nem sequer estamos ainda habituados a quantificar todos esses impactos. Então, realmente há um caminho longo a percorrer, mas estes valores fazem-nos pensar. E há um tempo uma equipa francesa desenvolveu na tentativa de quantificar monetariamente os impactos negativos causados pelas espécies exóticas invasoras, começou a construir uma base de dados, que é esta InvaCost, que é de consulta gratuita, está aqui o endereço e toda a gente pode ir consultar, global também. E eu tive curiosidade em ir pesquisar o que é que estava lá sobre Portugal. E essa lista, que vocês, sobretudo aqueles que estejam mais familiarizados com a questão das invasões biológicas aqui em Portugal, vai ficar a olhar qual é o critério que está nesta lista, não é? Não tem critério nenhum. Este critério era o critério do que estava disponível para quem fez este trabalho há uns tempos. Então, os valores que conseguiram encontrar na literatura cinzenta, foram para estas espécies. E para o período, e estes dados remontam, alguns são de 1996, começam em 1996 e estendem-se até 2019. Então, durante este período, com estas espécies, foram gastos em Portugal cerca de 18 mil milhões de euros. Tá bom? Só associados aos prejuízos causados pelas espécies exóticas. Com gestão foi gasto muito menos, que vocês podem ver, é quase irrelevante comparado com o que foi gasto com o custo associado aos prejuízos. E depois existem alguns valores que não estão especificados entre os prejuízos, mas se tivesse dividido da mesma proporção, podem esperar que não ia alterar muito este desfazamento que existe entre custos associados, causados pelos prejuízos das invasoras e gestão. Tal como na estimativa global, isto está altamente subestimado.
Primeiro porque a lista de espécies que aqui está, certamente conseguem logo imaginar umas quantas que deveriam cá estar e não está e com os quais têm gasto imenso dinheiro. E depois porque não há este hábito e é muito difícil quantificar aquilo que se gasta em gestão. É mais fácil se calhar ter um registro, mas aqueles que são os prejuízos causados à biodiversidade, às tais contribuições da natureza para as pessoas, é muito difícil de quantificar em termos monetários. Então nós temos é um dos próximos problemas, eu acho. Mas uma outra coisa que eu vos queria chamar a atenção para este gráfico, e que nós já vimos, se forem procurar os estudos mais recentes, e existem outros agora focados só em espécies aquáticas ou espécies, pronto, mas estes globais e também no estudo publicado global desta base de dados, há uma coisa que eles chamam a atenção e realmente é importante. Enquanto nós não aumentarmos o nosso investimento em gestão, nós nunca vamos conseguir mitigar as perdas que nós estamos a ter por não fazer nada. Nós temos realmente que aumentar e diminuir este desfazamento de valores que aqui estão. Nós temos que começar a investir em gestão, porque se mesmo que não façamos nada, os prejuízos de uma maneira ou de outra vêm. Qual é o problema aqui? É que muitas vezes os benefícios trazidos ficam em numa porção da população mais reduzida, mas os prejuízos são divididos por todos, mesmo os indiretos, ok? Pronto, então isto é uma coisa que é importante reter e se nada mais que nos faça pensar para a frente. E vamos ver mais uns valores. E temos aqui um exemplo mais concreto de um questionário que nós fizemos até 2000, portanto, isto não são os valores globais e não são os valores gerais do país, porque, obviamente, nós não recebemos respostas de todas as entidades a quem nós enviamos o questionário. Mas se virem, nós, neste caso, estávamos a analisar apenas os custos relacionados com o controle de acácias e os valores são muito variáveis. Há muitos projetos de pequena dimensão em que os valores vão até 10 mil euros, mas depois há menos projetos que vão até vários milhões. Nós fizemos uma estimativa por alto, baseado no número de respostas que tivemos, extrapolando para um universo de potenciais entidades que pudessem fazer a gestão, e até 2000, desde 2000 até agora, desculpem, nós estimamos que mais de 30 milhões de euros foram utilizados para fazer controle de acácias. Portanto, só pensando nas acácias, e é de facto um dos grupos de plantas, pelo menos das plantas, que é mais controlado, chegávamos logo a 30 milhões e nem sequer estávamos a ir tão atrás como aquele estudo do InvaCost que começava em 96. E se pensarmos depois noutras espécies, por exemplo, na vespa asiática, que é uma espécie que as pessoas ouvem também muito falar, ou no jacinto de água, que se gastam muitos milhões também, é muito fácil estes valores aumentarem muito rapidamente. Portanto, aqueles valores são subestimados, tal como estes também são subestimados, e a verdade é que o que nós estamos a perder por não investirmos mais em gestão e controle destas espécies vai tendencialmente continuar a aumentar. Eu vou só dizer duas coisas em relação, para terminar, é só aquilo que estávamos a falar, que é esta base de dados aceita inputs, por isso toda a gente, a comunidade é convidada a participar, se quiserem contribuir para esta base de dados globais com dados destes económicos ou com fontes onde saibam que existe informação, podem fazê-lo. E, por curiosidade, eu fui espreitar o que era aquela gestão e posso-vos dizer que a maior parte daquele valor do que havia registros era exatamente com a vespa velutina, com a vespa asiática. Por isso é interessante também ir percebendo o que é que tem mais informação disponível. Mas vamos avançar então. E agora, quando nós olhamos para os diferentes grupos taxonómicos, vemos que não só as invasoras, o número de invasoras de espécies estabelecidas tem aumentado em todos os grupos taxonómicos de uma maneira geral.
desde os mamíferos aos insetos, sobretudo nos últimos anos este aumento tem sido exponencial. E é interessante reparar que isto é uma tendência em todo o mundo. Estas linhas de cor diferentes representam a África, as Américas, a Ásia-Pacífica, a Europa e a Ásia Central. Se vocês quiserem ver aqui onde nós estamos na Europa, é esta linha bordozinha que aqui vem e pronto, não se vê tendência, e estes dados são recolhidos até 2015, de abrandamento, exceto talvez ali nos mamíferos na Europa, parece que está ali já a chegar a um platôzinho, mas fora isso, para nenhum outro grupo taxonómico há evidências de abrandamento na chegada de espécies exóticas que se conseguem estabelecer. Tá bem? E isto vai, obviamente, querer dizer que se temos mais espécies exóticas a entrar, que se conseguem estabelecer, uma parte delas será certamente invasora e, com isto, os impactos vão continuar também a aumentar. E em Portugal? Em Portugal, o Life in Vasaco, que foi um projeto que terminou muito recentemente e que tem imensa informação, muitas infografias e mesmo para que não precisam de ser investigadores, para o público geral, fizeram uma série de documentação que podem consultar no site do projeto, bastante útil, e tem alguns trabalhos e também foram olhar para as taxas de introdução de espécies aquáticas, era o foco deste projeto, na Península Ibérica, de águas interiores e chegam também ali às águas de transição nos estuários. Então, o que é que verificaram? Também para estes grupos, destes ambientes aquáticos, o cenário, quer em Portugal, quer em Espanha, acompanha muito o cenário europeu, ou seja, nos últimos anos, e isto tem a ver também, obviamente, com a taxa de introdução que realmente aumentou e as fontes das vias de introdução também, com a globalização do comércio, do transporte, também proporcionam isso, e também com a maior monitorização e registro daquilo que nós temos feito um registro muito melhor nos últimos anos do que fazíamos, mas a verdade é que a tendência é esta. Se olhar, isto são as zonas a cheio, mostram o número acumulado de espécies introduzidas ao longo dos anos, e estes dados vêm até muito recentemente, 2021, e depois aqueles tracejados que aí vêm é o ritmo de introdução nas últimas décadas, pronto, e se pelos vistos ali nestes últimos anos tem abrandamento, parece um abrandamentozinho, mas eu acho que ali os últimos 2 anos ali, não sei se há alguma interferência aqui com isso, mas diminuiu ligeiramente, mas pronto, acho que ainda não dá para perceber, a tendência tem sido... Sim, um bocadinho, sim. Ligeiramente. Nos ambientes marinhos, em Portugal, há um trabalho, tem um grupo de investigadores que tem feito este acompanhamento, uma tentativa de atualizar as listas de espécies exóticas em Portugal, em ambientes costeiros, estuarinos costeiros e no mar aberto, né? Para toda a zona, para Portugal continental, para a Madeira e para os Açores. E neste momento estão listadas 211 espécies exóticas, ou seja, até 2022 eram este o número de exóticas nos nossos sistemas marinhos, em ambientes marinhos. E muito recentemente foram, neste último relatório de 2022, que tem feito numa base quase anual, adicionaram 34 novas espécies e 33 delas foram aqui para o continente, 12 para a Madeira e uma nos Açores. Por isso isto mostra que nós realmente temos, podes passar, temos vindo, o ritmo não está a abrandar. E se virmos para as plantas, também não vemos abrandamento a acontecer. E este gráfico, mais uma vez, este gráfico também não está completo. Estes números provavelmente são um bocadinho acima do que nós temos aqui registado. Estamos a considerar as espécies exóticas sem considerar as que estão exclusivamente em áreas cultivadas, mas a tendência desde 1500 até 2018 é claramente de continuar a aumentar o número de introduções. Portanto, de uma forma geral, para Portugal, para os vários grupos taxonómicos, vemos a mesma tendência que o relatório chegou à conclusão em termos globais. E o que é possível fazer perante isto? E é interessante ver que, apesar deste cenário muito negro,
o relatório traz um tom positivo no final e chegam à conclusão que, apesar de não ser fácil, é possível progredir e ter progressos ambiciosos na gestão das espécies invasoras se tivermos uma governação integrada. Que não é fácil. Isto exige ações estratégicas e muito financiamento, exige muita coordenação, que a gestão que se faz seja sustentada ao longo do tempo e que não sejam coisas pontuais, exige muita colaboração entre os diferentes setores e os diferentes países. Mas, de facto, em dezembro de 2022, os governos acordaram neste target, deste objetivo 6 de caminho a Montreal, que era sobre espécies invasoras, que concordaram em reduzir as taxas de introdução e estabelecimento das espécies em pelo menos 50% até 2030. É verdade que isto nos parece um bocadinho ambicioso demais, mas foi o acordo a que se chegou. Há um longo caminho a fazer, mas já se começou em muitas coisas e, por exemplo, a legislação e as estratégias, que é uma das coisas que têm muito em conta nesta governação integrada. Nós em Portugal tínhamos legislação sobre invasoras desde 1999, mas atualmente em vigor temos o Decreto-Lei 92 de 2019. Temos o plano de ação das vias prioritárias que, se tiverem interesse, podem ver a última sessão do segundo ciclo, que foi sobre este plano de ação das vias prioritárias de introdução de espécies exóticas invasoras em Portugal continental. Há vários planos nacionais que já estão a ser elaborados ou algum publicado. A Madeira e os Açores também têm a legislação em vigor relativamente recente, mais a Madeira do que os Açores, e depois, obviamente, temos a legislação europeia, o Regulamento 1143 de 2014, que acaba por se refletir na legislação nacional, apesar de ser um regulamento, mas que as listas vão sendo atualizadas também em termos nacionais. Em ambientes terrestres e de água doce, há vários destes planos que estão em diferentes fases, alguns já em fase de publicação, como o do Agostinho Ferreira da Louisiana, que são planos de ação práticos e de implementação, e que esperemos sinceramente que saiam das gavetas e que tenham a implementação das medidas que são previstas. Além destes planos nacionais que estão ou publicados ou em desenvolvimento, há vários planos locais e regionais que também já foram desenvolvidos e que estão a começar a ser implementados. Portanto, estamos a fazer caminho, temos um longo caminho pela frente, mas estamos a fazer caminho. E nos ambientes marinhos também há alguns que estão em desenvolvimento. Sim, temos menos, já falámos disto várias vezes, estamos um bocadinho mais atrás em termos de trabalho que os ambientes terrestres, também têm algumas dificuldades acrescidas, mas já foi concedido financiamento para elaborar plano de ação para 4 espécies, em 2021 na zona sul, sobretudo que esta medusa do Mar Negro, a corvinata real e o caranguejo azul, e agora o ano passado, em 2022, para a elaboração do plano de ação para a gestão e controle da ameijo japónica, a ameijo de Manila. Pronto, eu não sei se entretanto já saiu mais algum, se calhar se saiu, peço desculpa pelo lapso, mas estas coisas estão disponíveis todas no site do ICNF, penso, e quem tiver interesse também tem lá toda esta informação que vai sendo atualizada. Deixa-me só completar aqui uma coisa, porque eu não vou estar aqui a ler estes nomes todos, mas quero só passar a mensagem que vários destes planos não estão a ser feitos espécie a espécie, estão a ser feitos, por exemplo, das invasoras lenhosas, está a ser feito um plano para as invasoras lenhosas e vários dos outros estão a ser feitos para espécies, para várias espécies que têm características que permitem uma gestão semelhante, ou pelo menos em grande parte semelhante. Portanto, não está... Toda a lista nacional de espécies invasoras deverá ter planos de ação, mas não vão ser desenvolvidos o mesmo número de planos de ação da lista de espécies, porque várias das espécies vão ser englobadas no mesmo plano quando isso se justificar. Desculpa, Helena, tu ias dizer qualquer coisa? Não, é isso. Não? Desculpa, Ok. sim. Portanto, para concluir, e nós já nos estendemos mais do que gostaríamos,
as provas que existem atualmente são irrefutáveis e justificam definitivamente uma ação imediata e sustentada. E se tivermos recursos suficientes, este é um se muito grande e é muito difícil, e um compromisso a longo prazo, a prevenção e o controle de espécies exóticas invasoras são objetivos alcançáveis. Mas não será fácil. Mas se os conseguirmos alcançar, isto vai significar definitivamente muitos benefícios a longo prazo, não só para a natureza, mas também para nós, enquanto humanos. Portanto, é um investimento que é preciso fazer e de forma sustentada, com recursos para o conseguir fazer e sempre com um compromisso a longo prazo, como nós nos fartamos de referir em todas as coisas que falamos de gestão. E se tiverem interesse, aqui ao longo do terceiro ciclo de Invasoras às Quartas, há várias das sessões que vão falar sobre vários destes desafios e da gestão de vários grupos de espécies em condições mais ou menos particulares. Portanto, estejam atentos. O programa está disponível no site da INVECO e podem ir acompanhando. Só para terminar, acho que eras tu, não eras, Helena, que fazias esta parte? Só para terminar, e quem tiver curiosidade, este relatório, como a Elizabeth falou, é realmente muito grande. Estes são os principais capítulos, está dividido em 6 capítulos, uma introdução a estas questões das invasões biológicas, tem um segundo capítulo sobre a tendência e o estado das espécies exóticas e invasoras globalmente, quais são os fatores que afetam ou causam promovem estas invasões. Depois um outro capítulo foca essencialmente nos impactos, e estes impactos são avaliados em termos de impactos na natureza, nas tais contribuições da natureza para a pessoa e na boa qualidade de vida. Depois há um capítulo inteiramente dedicado à gestão, os desafios, as oportunidades e as lições que foram sendo aprendidas de muitos exemplos de casos de sucesso que têm existido também no mundo, e casos de insucesso também, que também se aprende muito, obviamente. E depois, no final, tem um capítulo dedicado às opções de governação e políticas para a gestão das invasões biológicas. Tem acesso ao relatório completo neste link, mas também tem um relatório, o Policy Brief, ou o release para os média, que são sumários, onde tem as principais mensagens, tem muitas infografias super interessantes e giras que resumem grande parte destes grandes números que aqui falamos e destes recados principais, e podem usar, né, até para as vossas apresentações, se tiverem. Eu acho que tem recursos muito interessantes e aconselho-vos mesmo a explorar um bocadinho este relatório. Para dizer que, como começamos, isto foi um processo muito longo, de cerca de 4 anos, envolvendo diretamente 86 peritos, mas depois muitos outros autores foram convidados e contribuíram para diferentes fases de elaboração deste relatório, de cerca de 200 autores, de 49 países, e no final de todo este processo longo que depois podem consultar, ainda demorou 4 dias e meio para as negociações finais e aprovação da versão final deste relatório, que foi aprovada por cerca de 140, com a aprovação de 143 países, por isso existe também alguma informação no site sobre isto. Estes foram os shares que coordenaram todo este trabalho. Quem é da área das invasões biológicas conhece, são investigadores bastante conceituados, e pronto, acho que é isso, ficamos por aqui. Temos aqui. E esta cobrinha é só para mostrar as várias fases, ou seja, foi um processo com várias fases de audição de especialistas, de consulta aos governos, portanto foi um processo muito participado, não foi tipo só os cientistas, definitivamente, e tentou-se, apesar de provavelmente haver lacunas e coisas que faltam, mas tentou-se colher o máximo de informação que se conseguiu aceder. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que muita gente não tem noção, só para fecharmos isto. O IPES é o equivalente ao IPCC, que nós podemos não conhecer o nome, mas conhecemos certamente, ouvimos falar de alterações climáticas e da elevação em 1,5 grau ou 2 graus na temperatura e as consequências nefastas que isso pode ter a todos os níveis. O IPES é o equivalente desse outro órgão, dessa plataforma, do IPCC,
para as alterações climáticas, isto é o equivalente para a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. Por isso, é realmente um marco ter os relatórios que saem do IPAS e o marco terem feito esta primeira avaliação global sobre as invasões biológicas. E eu deixo aqui o repto às pessoas que estão aqui de entidades, de escolas, pessoas que possam chegar a mais pessoas, que divulguem este relatório, que façam pequenas apresentações sobre este relatório, que as pessoas ouçam falar deste importante relatório, porque creio que pode ser também uma ferramenta para nós conseguirmos pressionar, se calhar, um bocadinho as nossas entidades responsáveis para agir e para conseguirmos mais financiamento. Eu creio que isto vai ter reflexo em termos dos financiamentos que vão aparecer em termos de gestão de invasoras. Esperamos que consigamos usar da melhor maneira. E pronto, deixamos aqui o final convite para a próxima sessão, que será em dezembro, 20 de dezembro, com o Pedro Anastácio. Tem aqui novamente o link se quiserem inscrever e juntar à rede. E estamos disponíveis para questões, apesar de termos passado o nosso tempo completamente. Não controlaram o tempo, não senhora, mas acho que estão, estão desculpadas. Olhem, eu tinha aqui uns comentários e agora começaram a escrever muitas coisas e eu perdi os comentários que voaram. Vou tentar lembrar. Tinha aqui um comentário do Paulo que eu achei super curioso, do Paulo Coelho, se não estou enganada, a dizer que vocês falaram de espécies invasoras, mas deixaram-se contaminar por linguagem exótica. Que demonstra provavelmente um foco diferente da sua observação, mas é verdade que nós usamos enquetes e pools, mas é verdade palavras... que várias das situações em que nós falamos, nós estávamos a falar de espécies exóticas e não de invasoras. Não, estou a falar da linguagem, Beta, das palavras. Okay. De usar algumas palavras que não usamos muito em Portugal, não são portuguesas. Tem aqui muitos cumprimentos, parece-me que estiveram muito bem. Havia aqui um comentário já há um pouco do Estevão, que eu acho que é interessante partilhar. Provavelmente as pessoas foram lendo, mas eu acho que é interessante esta abordagem, porque às vezes não se pensa nisto. Vocês falaram dos valores que avaliaram das extinções de espécies, mas de facto às vezes as espécies conseguem escapar, não é? E não entram para esse número das extinções. Mas os habitats são muito ameaçados também e mais facilmente um habitat sofre as pressões e entra em degradação e cada espécie por si acaba por escapar. Depois havia aqui uma pergunta, isto acho que era mais um comentário. Havia aqui uma pergunta sobre, quando vocês falaram dos planos de ação que estão a ser desenvolvidos, havia aqui uma pergunta que eu agora não consigo apanhar porque estão muitas mensagens a cair, que perguntava se os planos de ação são sujeitos à consulta pública. Eu creio que sim, apesar de a maior parte deles ainda não terem chegado aí, mas acho que sim. Tem consultas em várias instâncias e das entidades envolvidas e depois também tem público. Mas no decreto-lei não está obrigatório, ou seja, no decreto-lei só está obrigatório a entrada ou saída de espécies para a lista nacional de espécies invasoras, tem que ir à consulta pública. Os planos acho que não está clarificado no decreto-lei. Tenho ideia que quando foi o do Agostinho, que eu me lembro de o ver antes, pode ter sido uma consulta semi-pública, mas está aqui pessoal do ICNF que pode esclarecer, acho eu. Creio que sim. Depois havia aqui algumas perguntas que eram coisas muito pontuais ou partilhas. Há aqui uma pergunta a perguntar qual é a espécie nos Açores, mas eu agora não sou capaz já de apanhar em relação ao que era da Joana Betancourt. Talvez tenha sido aquela que apareceu, que foi adicionada recentemente à lista, talvez, não? Talvez. Foi agora já no fim da sessão, é capaz de ser. Eu acho que é capaz de ser a Rugulopteryx, mas não tenho a certeza. A última a ter entrado nessa atualização, mas pronto, depois posso ir ver isso no relatório do ICES e da Paula Cheino e a Joana pode entrar em contato comigo para lhe dizer isso. Depois temos aqui uma pergunta da Maria Cândida Pires, que pergunta se estes planos de ação a nível nacional têm ação direta e específica em espaços como reservas naturais e zonas protegidas.
têm, mas não são exclusivos para essas áreas. Pelo menos os que nós temos estado envolvidos e os que conhecemos têm, obviamente, prioridades e prioridades diferentes para as áreas que têm mais interesse de conservação, mas não são exclusivos para essas áreas. Ok, deixa-me ver se eu consigo. Está aqui alguém a dizer que a consulta pública não é obrigatória. Exato, eu acho que não é obrigatória, mas que não sei se não têm sido promovidas mesmo não sendo obrigatórias. Tem aqui um comentário do Gonçalo Elias a dizer que não estão a cumprir tudo dentro dos prazos, não é? Os planos de ação já deviam ter sido mais feitos do que estão, mas está a avançar, acho eu, ou que não existe capacidade instalada para cumprir o DL. O que é que vos parece? Que não é um trabalho fácil, que há muitas coisas que estão por fazer e portanto, que os prazos foram ultrapassados e vamos puxões de orelhas da Europa que saíram nas notícias, como alguns de vocês estão a lembrar, mas que começam a sair alguns. Eu sinceramente tenho mais receio que os planos que estão a ser feitos não haja capacidade para os implementar do que eles não sejam elaborados e estejam disponíveis. Vai demorar algum tempo, são muitas espécies que estão listadas, os planos têm várias fases, desde que são elaborados até que depois passam por várias fases de consultas, mesmo que não sejam públicas, mas internas, portanto, é um processo demorado, mas o meu maior receio é que depois de termos os planos, pelo menos para um grupo significativo de espécies, que seja muito difícil ter recursos humanos e financeiros para os conseguir implementar. Porque do que eu conheço, do Lagostinho que já está publicado e dos que nós temos visto, se as medidas que estão a ser propostas fossem implementadas, nós conseguiríamos ter melhores resultados na gestão que estamos a fazer. Daí até à realidade. E Eu acho que temos um longo caminho. E eu ainda chamo a atenção que, por exemplo, no caso das espécies marinhas, há muitas que nem sequer estão listadas e que nós sabemos que deveriam estar. Então, para essas, nem falamos ainda em planos, não é? Então, há assim um caminhozinho ainda pela frente. Caminhozinho Mas pequenino. eu vi um comentário aqui há bocadinho quando passei. Todos nós podemos fazer a nossa parte, definitivamente. Independentemente da posição onde estamos, seja porque somos profissionais ligados a essa área, seja porque somos meros cidadãos que estamos interessados, porque somos professores, porque somos qualquer coisa, todos nós podemos definitivamente participar neste processo. De uma forma positiva ou negativa, todos nós podemos, inadvertidamente ou propositadamente, introduzir espécies que vão ser os problemas da manhã, ou que já são os problemas e que vão continuar a aumentar, mas também podemos ser nós a ajudar, a mitigar, a controlar e a fazer a nossa parte na gestão. Portanto, cada um de nós pode fazer a sua parte. Não podemos desresponsabilizar-nos porque há entidades que são mais responsáveis do que nós. E nem que seja participar nos projetos de ciência cidadã, registrar as espécies, para nós conseguirmos agir de uma maneira mais eficiente e conseguirmos ter melhores resultados, nós precisamos ter a localização das espécies, saber onde elas estão. E isso qualquer pessoa com um telemóvel pode fazer o registro, que já seria uma grande ajuda. E depois cada um de nós pode fazer a pressão nas entidades locais que estão à sua volta, ou regionais ou nacionais, para que se faça mais e melhor. Portanto, eu acho que todos nós podemos lutar para que se faça um bocadinho melhor. Claro que as responsabilidades são diferentes e há entidades e pessoas com responsabilidades muito diferentes, mas se todos pudéssemos fazer a nossa parte, garanto-vos que teríamos muito melhores hipóteses. E eu, tal como a mensagem final do relatório de ainda ser possível, eu acredito que sim. E acredito que sim porque vejo cada vez mais projetos com bons resultados e a fazer coisas que fazem a diferença. Que nós vamos ter várias das sessões ao longo deste ciclo que vão falar sobre alguns desses casos e, portanto, acho que é para todos continuarmos a fazer o que conseguirmos neste e em todos os problemas que nós temos na vida. Todos podemos fazer a nossa parte e não
não achar sempre que são os outros que têm que fazer. Passamos nós, cada um no seu lugar, a sua parte, e conseguimos chegar todos muito mais longe. Olha, deixem-me só partilhar aqui um comentário que está aqui, que eu acho que pode ser inspirador para muita gente, da Catarina Maia, a dizer que, como cidadã, concorreu ao orçamento participativo da Junta de Freguesia, aqui em Coimbra, Eiras e São Paulo de Frades, com uma proposta de combate às invasoras. Se for o projeto mais votado, pode fazer isto. Então, por que não inundarmos os municípios e as juntas de freguesias que têm orçamentos participativos com propostas nesta linha? Eu acho fantástico. Parabéns, Catarina. Eu não posso votar porque não sou de São Paulo de Frades, mas se fosse, votava de certeza. E já tem havido mais projetos nesta lógica. E eu acho que, de facto, nós vemos no nosso dia a dia muitos projetos que estão a fazer a diferença. Cada planta invasora, pronto, nós trabalhamos com plantas e a voz foge mais para as plantas, mas cada espécie invasora, cada exemplar de uma espécie invasora que nós conseguimos controlar nas nossas ações de voluntariado ou profissionais, é menos uma que está a deixar descendência e a aumentar. O segredo é não irmos para aquele jacinto de água a cobrir completamente o Mondego, mas ir para os 3 pezinhos que estão aqui no Mondego em Coimbra e que eu espero que os vão tirar em breve. E apostar os nossos esforços. Tenho aqui a Ana Ilhau, que depois vai falar daqui a uns meses sobre o exemplo da EDIA. Os nossos esforços em termos de recursos têm que ser postos nas fases em que faz mais sentido e em que temos maior probabilidade de sucesso. E temos mesmo que tentar as espécies que estão no início, ou em termos nacionais, ou em termos regionais ou locais, quando temos poucas daquela espécie que sabemos que vão ser muito problemáticas, devemos agir aí e não agir. Claro que se tivéssemos recursos ilimitados devíamos agir também quando já temos a área completamente invadida, mas aí é muito mais difícil. Se estamos a pôr os nossos recursos aí, estamos a diminuir a possibilidade de agir nas fases em que temos maior probabilidade de sucesso. Portanto, acho que temos que mudar as nossas prioridades para conseguir fazer realmente investimento nas fases em que temos mais probabilidade de Ok, conseguir vou-te ter cortar o efeito. pio, porque senão não consigo ver tantas mensagens que estão aqui. Vou dar a palavra ao Rui Sá, salvo erro, que estava aqui a pedir a palavra já há um bocadinho, e vou só esclarecer, porque a Carla Silva esclareceu aqui a questão da consulta pública, e portanto há consulta a entidades intervenientes e interessadas, mas a consulta pública não é obrigatória segundo o decreto-lei, ok? Só para ficar claro e não ficar confusão. Rui, ainda é pertinente falar? Sim, sim, agradeço e muito rapidamente agradecer também a exposição e a comunicação, foi muito interessante este serão. Eu tenho aqui 4 questões, vou ser muito breve. Eu gostaria de começar por perguntar se existe uma diferença entre espécie exótica e espécie alien, porque em baixo aparecia alien species. Eu fiquei sem perceber se era a mesma coisa, se são coisas diferentes. Enfim, achei curioso esta conotação de alien e porque é que aqui se diz exótica. A segunda pergunta tinha a ver com o próprio IPES. Dentro desses 200 autores e 86 experts, foram considerados líderes indígenas, conhecimentos locais, tradicionais, foram ouvidos, porque é importante ouvir essas vozes também. A terceira pergunta, também aqui muito rapidamente, penso que tenha sido a Eliana que falou sobre o IPCC, sobre as alterações climáticas, se há alguma correlação ou se este relatório aponta para os efeitos das alterações climáticas na dispersão, eventualmente, das espécies invasoras. E, por fim, em Portugal, se existe alguma região ou algum concelho que está a ser particularmente fustigado por alguma espécie invasora, não quero remeter-me particularmente a nenhuma, mas, ou seja, se há alguma evidência geográfica em Portugal. Muito obrigado. Olha, eu posso já responder ao alien ou exóticas, é porque nós usamos o hashtag que estava no relatório, que estava em inglês, e em inglês usa-se muito o alien para o exótico. Eles também usam exotic, mas usam mais o alien. Portanto, é a tradução para uma espécie que é introduzida de fora, como sinónimo. Em relação
Deixa-me só dizer que pode encontrar também não indígena ou non-indigenous em português e em inglês, e isso também depende do tipo de legislação. Por exemplo, na legislação marinha, na estratégia marinha europeia, o termo adotado foi não indígenas, espécies não indígenas, em vez de exóticas. E na E também regulação, se usa não nativa e alóctone, mas são usados como sinónimos, como sendo espécies que são introduzidas num novo território. Em relação ao conhecimento indígena e envolvimento dos indígenas, sim, foram envolvidos no processo nas várias fases e foi uma preocupação grande. Nós não demos agora muito realce, porque aqui em Portugal isso não é uma questão muito relevante, mas foi uma coisa, e o IPES e o IPCC têm muita preocupação em envolver esses povos nas avaliações que são feitas e nas análises e em todo o processo. Queres tu responder às alterações climáticas, Liliana? sim, posso responder. É assim, existe agora um novo termo que é que as espécies que começam a alastrar para outros territórios devido às alterações, não é, de alterações ambientais, nomeadamente de clima, que passam a ser neobiotas, chamadas de neobiota, mas a verdade é que, independentemente desse particular grupo de espécies, não é, ou que possa estar nessas condições, as alterações climáticas vão alterar as condições nos locais receptores, não é? Ou seja, quer para as nossas espécies que estão habituadas a um certo tipo de ambiente, as condições a que estão mais acostumadas se alteram e elas têm mais dificuldades de adaptação, e outras espécies que provavelmente chegariam de locais diferentes, se estas condições foram mais favoráveis para essas espécies do que para as nossas, elas também têm outra condição para se estabelecer aqui. Por isso, sim, há uma grande... E há estudos com várias espécies e não são todos concordantes. Há espécies invasoras que aproveitarão as oportunidades dadas pelas alterações climáticas e vão avançar, e provavelmente vão avançar de forma mais rápida e proveitosa do que as nossas espécies, mas também há algumas que provavelmente vão ser prejudicadas pelas alterações. Mas assim, os estudos que eu me estou a lembrar, assim, que tentam globalizar um bocadinho, que é sempre um risco, tentar globalizar coisas que são diferentes, mas estão mais tendencialmente a indicar que as invasões biológicas vão ganhar mais com as alterações climáticas do que a perder. Ok. Em relação a um conceito fustigado, eu diria, eu não sei conselho, mas sei que definitivamente ao longo do nosso litoral, ou seja, onde nós temos mais população e temperaturas e condições mais agradáveis, é onde nós temos mais espécies invasoras. Se formos para o interior, temos menos espécies invasoras. Mas isso tem a ver muitas vezes com o facto de nós termos mais pessoas. E as pessoas Sim. e as invasões biológicas estão muito relacionadas com as atividades humanas e com o movimento das pessoas. Portanto, se temos mais pessoas, também temos mais espécies invasoras. E na nossa costa nós temos vários portos, não é? E são locais preferenciais de entradas de muitas espécies exóticas, seja espécies exóticas desses ambientes, mas também outras por várias vias. Existe uma categorização das vias de introdução, dos vetores de introdução para as espécies, que nos ajuda a estudar um bocadinho e a tentar agrupar isto. Para quê? Para que nós possamos focar nessas vias de entrada e definir medidas específicas para elas. Por exemplo, a Convenção das Águas de Lastro, que prevê que as águas dos navios sejam tratadas para precisamente evitar que espécies que venham nessas águas de outros locais possam contaminar os nossos locais. Mas, por exemplo, também existem outras coisas relacionadas com o comércio que também chega por via marítima, mas não tem nada a ver com espécies aquáticas ou marinhas, mas que podem ser, por exemplo, aquelas que vêm nas mercadorias, não é? Então, esses locais que são zonas de grande intensa atividade humana e de muitas atividades diferentes, de confluência destas diferentes vias prováveis de introdução, são também locais onde nós sabemos que vamos encontrar certamente muitas espécies e que vão ser que nós costumamos dizer um hotspot, não é? De exóticas. Pronto, e isso é um bom exemplo, as zonas dos portos, as marinas.
Muito Eu estava a obrigado. ouvir a Eliana e também, ou seja, assim de uma forma geral, o interior tem mais do que o litoral tem mais do que interior. Mas também podemos pensar tipo, em termos de plantas, que é a parte com que eu trabalho. Tipo Serra da Ousã, Parque Nacional, a Peneda das Gerês, são sítios que estão assustadoramente invadidos. Um, Alguns dos nossos rios, o Rio Cavo, aqui algumas zonas do Mondego, estão cheios de jacinto de água, que não se vê a água. Portanto, há definitivamente muitos pontos negros aí pelo país fora. Olhem, temos aqui outra pergunta da Gabriela Dias sobre se a legislação refere que é proibido deter as invasoras, quem é que verifica ou está a verificar quem é que as detém? As várias entidades que são responsáveis por isso, nomeadamente CEPNA e CNF, mas não suficientemente. Mas há de facto várias atividades de vigilância e de tentar fazer essa verificação, mas que não é obviamente suficiente, porque cada um de nós pode ter um invasor em casa. Portanto, se todos nós pudermos alertar o vizinho se ele tem ou não uma invasora, ou as situações em que nós conhecemos, eu não digo para ir denunciar, mas podemos alertar as pessoas. Eu já alertei muitas pessoas que simplesmente não sabiam que aquela espécie era invasora. E que quando souberam até reagiram bem e até eliminaram. É verdade que não é 100%. E às vezes não reagem tão bem, mas muitas vezes as pessoas conseguem perceber e se perceberem qual é que é o problema e quais é que são os impactos destas espécies, conseguem mudar a sua atitude e deixar de utilizar as espécies. Temos aqui uma pergunta, aliás, eu acho que temos várias perguntas do Pedro Paes, eu ia dizê-las, mas ele agora pediu para ter palavra e, portanto, vou-lhe pedir que ele use da palavra. Pode ser, Pedro? Sim, boa noite. Estão-me a ouvir? Sim, sim, Estamos perfeitamente. sim. Pronto, eu vou ser muito breve e vou ficar na expectativa de que se fale em questões práticas futuramente relativamente a invasoras luminosas, nomeadamente a Cássia de albata e à Melanoxylon, porque eu sou técnico superior da Direção-Geral de Agricultura da Divisão de Investimento e tenho uma atividade prática muito grande no combate a estas invasoras, porque analiso e pago projetos. Ou seja, os beneficiários, os promotores, que podem ser públicos ou privados, pedem-nos ajudas para intervir em áreas que estão infestadas por estas invasoras. O que é que acontece? Há muito dinheiro para isso. Eu tenho visto muitas centenas de hectares, tenho pago muitas centenas, para não dizer que eu e os meus colegas no conjunto já teremos pago alguns milhares de hectares, e tem-se gasto muito dinheiro, e a minha certeza é de que os projetos são muito mal elaborados. Quem os elabora não tem noção nenhuma de que é uma invasora, tem uma percepção de que a invasora, se por e simplesmente utilizam muito a palavra de erradicação, e as invasoras não se erradicam, controlam-se, desde logo esse erro. E as técnicas devem ser utilizadas para fazer esse controle com eficácia. E na parte que me toca, o meu interesse, por eu estar aqui exatamente, pela questão desse meu trabalho de divisão de investimento, é para perceber onde é que eles que propõem acertam ou erram, para que eu possa analisar melhor um projeto que resulte melhor neste tipo de combate. Ou seja, por mim, passa-me o dinheiro para fazer a aplicação deste combate. E espero que de futuro e noutras intervenções às quartas ou noutros dias quaisquer, quando acontecerem e forem publicadas, e particularmente se falarem nestas acácias, eu gostaria de saber e gostaria de ter mais conhecimento para que o dinheiro que passa por mim se gaste melhor. Muito obrigado.
convido a fazer uma das nossas formações, ou seja, não é neste âmbito que nós vamos conseguir explicar tudo o que precisa de fazer para que as ações sejam mais eficazes. Mas a nossa experiência no terreno, nós vemos muita coisa que podia ser muito melhor feita e com muito poucos resultados, ou com resultados que ficam muito aquém daquilo que é desejável. E assim, ou seja, nós já passamos completamente da nossa hora, vou só dizer 2 ou 3 coisas que são chave. Tem que se estabelecer prioridades e começar por áreas que tenham a invasão menos agravada, em vez de irmos logo para as áreas que estão piores. Temos que pensar sempre, e isto é uma coisa que se calhar é um desafio para vocês, temos que pensar sempre a longo prazo. Estas espécies não se controlam de maneira nenhuma com uma só intervenção, nem com 2 ou 3. Precisamos de longo prazo, precisamos de investimentos e de entidades financiadoras que consigam lidar com esse longo prazo, para não estarmos sempre a perder o investimento que fizemos anteriormente. Conseguem-se bons resultados, mas é preciso investimento a longo prazo para conseguir lidar com plantas mais nas lenhosas, plantas que rebentam de touça, plantas que rebentam de raiz, plantas, algumas delas com bancos de sementes que têm dezenas de anos, e isso não se faz com um corte a eito e depois virar costas. Isso é deitar dinheiro fora. Mas nós fazemos muitas ações. Se nos seguir nas nossas redes sociais, vou pôr aqui depois no chat, dasinvasoras.pt, nós temos muitas formações para entidades diferentes e em contextos diferentes sobre gestão de invasoras. Convido a participar numa delas, em que nós falamos desses temas todos e como é que podemos fazer as coisas de uma maneira mais eficaz. Olha, está aqui uma pergunta que eu acho que vale a pena responder para todos para não haver dúvidas. A Helena Vila de Brito pergunta se podemos arrancar plantas invasoras ou se é necessário ter uma autorização. Cuidado com o direito de propriedade. Claro, não podemos ir para propriedades que não temos autorização a fazer o que achamos que está bem. Temos sempre que falar com o proprietário e ter a autorização do proprietário, a não ser que sejamos nós próprios o proprietário. E provavelmente também qual é o destino a dar e se algumas arrancar é pior que não é? Eu não sou da parte das plantas, mas já ouvi aqui muitas sessões em que nos alertaram para vários cuidados a ter, não é? Depende da espécie. O melhor método não é aplicável a todos. Estava aqui o Estevão a dizer que muitas vezes o que se vê é cortar, cortar, cortar. Isto quer dizer multiplicar e piorar. E é super verdade e gravem esta mensagem, porque muitas vezes ações mal feitas quer dizer que não é só não resolver, é agravar a situação que estava inicialmente. E estamos fora das horas, completamente meninas. fora do nosso tempo. Ou seja, mas vou escrever aqui o mail e se tiverem ficado perguntas por responder, escrevam. É provável que estejam, ok? Porque teve muita movimentação o chat e eu às tantas não conseguia apanhar todas. Também tem os nossos e-mails no final da apresentação, assim que ficar disponível no YouTube da SPEC, também nos podem contactar, está bem? Qualquer coisa. Vou agradecer aqui à Carla Silva, do CNF, que esteve a ajudar a responder a várias perguntas e que foi muito valiosa. E antes de nos irmos embora e de nos despedirmos até à próxima sessão do Invasoras às Quartas, em setembro, disparate, em dezembro. Sim, 20 de dezembro. Sim. Queria só dizer que antes de 20 de dezembro, a 15 de dezembro, vou fazer publicidade, vai haver um seminário na Escola Superior Agrária de Coimbra, mas que vai ser híbrido, portanto também podem assistir digitalmente estas novas tecnologias, sobre gestão de espécies invasoras e para o qual estão desde já todos convidados, ok? A divulgação, o programa está quase fechado, em breve devemos começar a divulgar nas redes sociais. E acho que está tudo. Olhem, tem aqui muitas palavras simpáticas sobre o vosso desempenho, meninas, e contamos com todos para as próximas sessões. Olha, devo-vos dizer que acho que hoje foi a sessão mais participada que tivemos até à data. A dado momento... Porque eram vocês as duas.
156 pessoas aqui, por isso é sinal que fizemos bem em iniciar o terceiro ciclo. Muito Já obrigada. estavam com saudades, é isso. Vejam os outros, quem não viu, os outros são disponíveis no YouTube da SPEC, todos gravados.